Então, como eu estava dizendo, o ESD, né, é estudo sistematizado da doutrina espírita, ou seja, estudo da doutrina espírita, tá certo? E por que nós falamos que é necessário, que é útil, que é bom estudar a doutrina espírita? Olha, isso nós estamos falando para nós espíritas. Para quem não é espírita, para quem não está nem aí com religião, para quem já tem as suas religiões, isso não significa absolutamente nada. Não tem a menor importância para eles, né? É como Jesus falava algumas vezes, né? É jogar pérolas aos porcos, né? Quer dizer, é uma coisa para nós tão preciosa, mas para outras pessoas não significa nada. Do mesmo jeito que outras doutrinas para nós não representam lá grandes coisas para nós, e nós encontramos uma doutrina, a mesma coisa é assim. Então eu não posso ficar exigindo, né, que as pessoas escutem, vamos estudar a doutrina espírita. Não estou convencendo ninguém a estudar a doutrina espírita fora do espiritismo. Nós estamos falando para nós, né, que em todos os sentidos, né, o estudo ele é necessário. Aquele que não conduz, ele é conduzido. Aquele que mais sabe, vai conduzir os outros. E se não tiver um bom caráter, ele vai usar mal, ele vai se aproveitar, né? Peguemos, por exemplo, alguém que está numa trilha, no meio de uma selva. Tem 10 pessoas, ninguém sabe. Mas alguém já sabe. Alguém conhece, estudou a trilha. Quem é que vai guiar todo mundo? Aquela pessoa. Aí ela vai falar, olha, pessoal, vai ter que ser do meu jeito. Não pode ser de chinelo, não pode usar, tem que colocar chapéu de Panamá, tem que fazer... Ele vai fazer a exigência dele, porque ele vai subjugar, porque ele conhece, ele pode exigir. Quem quiser que obedeça às ordens dele. É assim que nós entendemos quando nós não temos o conhecimento. Inclusive no espiritismo, tá? Podemos falar de outras religiões, de todas as religiões, inclusive, que todo mundo tem que estudar. Não só ler o repetitivo, aquilo que se repete, ou só ouvir o que nós falamos aqui. Vamos pesquisar para saber se realmente concordam comigo, se eu estou falando bobagem, se realmente pode até me ajudar, acrescentar em algo que eu deixei de falar, ou da próxima vez você, né, pega por esse ângulo e tal, né? Mas, se nós pegarmos o sistema de governo, por exemplo, né, não vamos falar em política, mas só para citar, por exemplo, que existe algum sistema de governo que a gente lê, a gente ouve isso aí demais, né? Que quanto menos o povo souber, melhor para o governo. Porque eles manipulam as leis, manipulam os gastos, fazem a corrupção, fazem tudo, e a gente não tem argumentos para discutir, não, isso não está certo. Como não está certo? Você está lá no Congresso, você está em tal lugar, ou seja, ainda bem que nós temos representantes, né? Poderia ser melhor os nossos representantes, mas nós precisamos de advogados, pessoas que vão nos representar, porque nós não temos esse conhecimento, eu não conheço política, então eu sou obrigado a seguir o que as pessoas falam, que se a inflação foi 7, eu sou obrigado a acreditar, eu não tenho argumentos, então, porque eu não conheço. Se eu fosse do IBGE, se eu estudar, de repente eu teria mais argumentos. Percebe que aí as pessoas não me enganariam, ou pelo menos eu saberia que as pessoas estariam falando a verdade, eu teria certeza. Então, o estudo ele é essencial em todos os sentidos, né? Pega, por exemplo, aquele ditado, na terra de cego, quem tem olho é rei. Ou seja, se só um que sabe enxergar, só tem cego, ele vai dirigir todo mundo e vai dar ordens, entendeu? É natural isso daí. Então, estudar a doutrina espírita é a mesma coisa. Nós precisamos nos informar, porque sem a informação, nós só ficamos repetindo e ouvindo o que as pessoas nos dizem. Para a doutrina espírita, especificamente, quem vem à casa espírita, né, cada um tem um propósito diferente. O que me trouxe à doutrina espírita não tem nada a ver, talvez, com o que vocês vieram aqui. Talvez a pessoa do lado também veio com um propósito totalmente diferente. Já tivemos casos, em outras casas lá em São Paulo, que as pessoas vinham para falar do filho que morreu e que continua aparecendo na casa dela. Quantas e quantas? Outras pessoas diziam que não tinham condições de doar roupa do marido, da mãe e tal, e o que ia fazer, né? E aquilo estava prejudicando, e ela estava tendo problema no serviço, e começar... Veja, aonde elas foram, essas pessoas foram antes? Será que elas foram a primeira vez na casa espírita? Não. A primeira opção delas não foi uma casa espírita, foram outros lugares que talvez essas já frequentassem, né? Mas até que alguém falou, olha, isso aí é espiritual. Que tal você buscar uma casa espírita, entendeu? Então, às vezes, as pessoas vão com um propósito, cada um vai com um propósito diferente. Tá? Nós colocamos aqui que de todos os benefícios da doutrina espírita, o maior deles, que ele nos proporciona, é o encontro com nós mesmos.
nós nos encontramos. Por quê? Porque, filosoficamente, a parte da filosofia da doutrina espírita, né, a gente não fala que o espiritismo é uma religião, é uma doutrina filosófica, religiosa e científica? Então, eu não gosto de separar. Eu acho que só tem sentido se os três aspectos ficarem juntos. Só tem sentido para mim se os três aspectos ficarem juntos. Mas em momentos didáticos, nós podemos usar para falar especificamente de um setor. E, filosoficamente, a doutrina espírita, ela faz a gente se conhecer. A gente não se conhece. Nossa, como é que eu era de um jeito, né? Como é que agora eu estou abrindo meus olhos e eu vejo que as pessoas estão me vendo diferente? Até eu estou me conhecendo. Né? Porque, filosoficamente, nós nos baseamos lá atrás, em Platão e Sócrates, quando ele foi lá no templo, né, no oráculo, que tinha as pitonisas, aquelas mulheres que eram as sacerdotisas, que também chamavam de pitonisa, e tinha os homens que eram sacerdotes, todos eles recebiam a mensagem de um espírito chamado Apolo, né? Que depois, na mitologia grega, aliás, já antes da mitologia grega, foi considerado um deus da música, da poesia, deus de tudo quanto é coisa, Apolo foi, né? E esse espírito, né, falava para as pessoas, olha, esse homem aí é o mais inteligente da Terra no momento, que era Sócrates. E falou para ele uma frase que você não deve esquecer, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nem ele criou essa frase. A frase foi dessas mulheres, através desse espírito, que passaram para ele. O que é conhecer a nós mesmos? É aquele processo que nós tanto falamos no Espiritismo, da reforma íntima, da reforma interior. Então, se nós passamos 40 anos na doutrina espírita e não mudamos mais nada, nós vamos ter que agora só esperar para a próxima reencarnação, porque nós precisamos mudar. Não dá para ficar tanto tempo sem que nós percebamos que nós mudamos. É preciso, eu tenho que perceber que eu mudei. Eu tenho que perceber que eu mudei. Tá? Algumas pessoas mudam muito radicalmente, né? Rápido. Outras demoram mais. E é natural mesmo, né? Às vezes porque se decepciona com alguma coisa, lê um livro que não entendeu, a pessoa fez uma palestra que, né, não disse muita coisa, e aí o curso de espiritismo tô dormindo, né? Tá amoroso, enfim, aí vai buscar uma outra casa, nunca desista, né? Não é porque você não encontra nada aqui, algo que te engrandece, que você vai falar que o espiritismo não é legal. Isso aqui é uma casa espírita, mas existem outras casas espíritas, assim como outras pessoas gostam daqui, tem pessoas aqui que podem gostar de outros lugares. E é isso mesmo, tá? Não tem um lugar firme. Apenas se a gente mora aqui, fica mais fácil para a gente vir aqui, né? Então, esse encontro com nós mesmos é super importante. Acho que se eu fosse perguntar para cada um aí a experiência que cada um teve em relação à chegada ou à busca da doutrina espírita, nós teríamos relatos bonitos, diferentes, inclusive o meu, né? Eu já falei várias vezes aqui. O que acontece quando nós encontramos a doutrina espírita? Quando nós estudamos a doutrina espírita, o que acontece? Parece que a nossa visão, ela dilata. Os mendigos, para mim, agora, tem outro sentido. Eu vejo os mendigos de outro jeito. Né? A guerra, aquelas pessoas que morrem nas guerras, as perseguições, eu vejo com outros olhos agora. Não é mais como antigamente. Né? Inclusive, eu tinha muito dó, né, daquelas pessoas dos filmes da Segunda Guerra Mundial. Quem é que não tem, né? Aqueles assassinos, aquelas coisas horrorosas que fazem com todo mundo, inclusive com crianças, né? Em câmara de gás e tudo. Quem é que não se condói? Quem é que não dói o coração? Não sente o coração doer. Mas só que hoje a gente, espírita, a gente já começa a ver com os olhos mais maleáveis, né? Por quê? Porque nós não acreditamos no castigo de Deus. É uma das perguntas que eu vou colocar para a razão de nós estudarmos o Espiritismo. Então, alguma coisa tem por trás. Não, eu não sei explicar. Não estou falando que eu tenho resposta para tudo. A doutrina espírita não tem resposta para tudo. Quase tudo. Para tudo não. Mas não é porque ela tem essas respostas que todos os espíritas vão saber. Né? Que todos nós vamos saber. Tem coisas que nós não conseguimos explanar, conseguimos traduzir em palavras, que até os espíritos que passaram para Allan Kardec tiveram dificuldades, porque falaram para Kardec que a língua de vocês é muito pobre. Vocês não têm palavras que eu possa, por exemplo, definir Deus. O máximo que eu posso falar de Deus é aquilo que está lá, na primeira pergunta. Que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Isso, para mim, Atenor, é muito pouco. Muito pouco. Não me contento com isso, entendeu? Para mim é muito pouco. Eu acho que ele poderia ter falado mais, sim. Para mim é muito pouco. Tá? Muito pouco. Então, assim, a gente busca maiores informações. Pega livro daqui, pega... Quem sabe, daqui umas 10 encarnações, no outro mundo, eu posso começar a entender. Aí eu sei que a minha linguagem
é pobre para eu entender. Ele ia falar e eu não ia entender. Talvez ele ia gastar palavras, ia jogar palavras ao vento, como diz, pérolas aos porcos, né? Uma coisa tão preciosa, e nós não íamos entender. Então, veja a dificuldade que nós temos, porque o nosso estágio aqui é primitivo ainda. A nossa cabeça não usa muito pouco do nosso cérebro. A hora que nós começarmos a expandir, vocês vejam como é que nasceu o homem, né? Não eram os primatas, do Homo sapiens sapiens, Neandertal, todos aqueles homens lá, os Australopithecus, lá de 2.000 anos, 2 milhões de anos, o cérebro a cabeça era pequena, o cérebro era pequeno, então não tinha como desenvolver. Então, aos poucos, vão desenvolvendo, até que eles conseguiram alcançar a consciência, né? E agora nós estamos aumentando, vê quantos gênios nós temos nascendo aí na Terra, né? E é esse o progresso, tá? E quando a gente fala aqui as leis, nós vamos entender, no estudo do Espiritismo, que as leis de Deus são as leis da natureza. E quando nós estamos em desacordo com as leis da natureza, ou com as leis de Deus, o que acontece conosco? Muitas vezes nós ficamos doentes. A nossa doença é uma violação da lei da natureza. Nós estamos violando, nós estamos... Não toma banho e sai no vento, por exemplo. Né? Não coma e vai correr. Não enche a barriga e vai nadar. Existe uma lei da natureza. Não fique fora quando tiver debaixo de água, quando estiver chovendo, trovoando. Vai cair, o raio vai atrair. É a lei da natureza. Ah, não, eu vou porque comigo não tem problema. Tá bom, então eu estou violando a lei da natureza. Eu posso ter sequelas, eu posso ter problema. Então, as leis da natureza são tão perfeitas, mas tão perfeitas, que por aí a gente começa a imaginar como que é Deus. Entendeu? Percebe? Ah, eu não sei o que é Deus. Tá aí. Comecemos a pensar nessa coisa linda que é. Também os cientistas se baseiam, né, no vácuo, né, no surgimento do universo de outras formas, mas é encantador que todos os planetas ficam girando a milhões e milhões de quilômetros por segundo, porque senão ela não consegue parar. Se ela parar, o avião fica a 900 quilômetros por hora, porque se andar 300 ele cai. Então nós temos que ter uma velocidade, mas muito, e todos eles em volta um do outro. E eles pegam essa harmonia. Então, aí as pessoas se questionam, é lindo, mas quem é que criou essa harmonia? Quem é que criou essa harmonia? Nós, que acreditamos em Deus, nós atribuímos isso a essa inteligência suprema. Como ele fez isso? Não sei. Não cabe a nós, não temos como, né? Mas um dia podemos saber, né? Então, assim, Jesus falava que muitas coisas nem ele sabia, só o Pai sabia. Lembra que ele falava isso no Evangelho? Então, só para nós entendermos o quanto misterioso é. Agora, que nós, espíritas, não vamos continuar acreditando no acaso, isso não. Né? Tudo tem uma razão de ser, isso sim. Olha, quando nós estudamos o Espiritismo, nós entendemos que o infinito, ele pode ser compreendido. Ele pode ser compreendido, o infinito. Não tem... a Terra não é o último planeta. Né? A Terra não é o único planeta. Então, o Espiritismo ele dá essa noção de amplitude. Né? Por isso que a gente fala que dilata as nossas vistas. Né? Então, não acaba amanhã o mundo. E se eu morrer? Não acaba. Né? A lei é esta. Nascer, morrer e renascer. Essa é a lei. Essa é a lei. Então, nós, quando estudamos o Espiritismo, começamos, então, a nos acalmar. Calma, não tem desespero. Por que esse desespero? Né? Porque você não... Calma, amanhã existe um amanhã. Existem outras encarnações, existem outros mundos. Né? Então, nesse sentido, esse infinito começa a chegar para nós. Então, um dia eu conhecerei o infinito. O infinito não é tão longe assim. Eu começo a entender que eu faço parte desse infinito. Alguém que está lá no outro lado do infinito está pensando a mesma coisa de mim. Sabe lá onde que essas pessoas estão? Né? Lá em outras galáxias, tem milhares de galáxias. Né? Então, veja como que nós entendemos a nossa posição na Terra. Então tá. Então, a nossa missão aqui na Terra, qual que é? Aí nós começamos a nos perguntar. Quando nós nos interagimos com as leis da natureza e sabemos que nós podemos abraçar esse infinito, a gente começa a se perguntar, então, eu tenho alguma função aqui. Não caí do céu, não caí da cegonha, não sou um acaso, alguma coisa
eu preciso fazer aqui. Né? Então, é isso que nós chamamos a atenção para o estudo da doutrina espírita. Agora, não fomos nós que inventamos isso, né? De estudar, instruir. O Espírito da Verdade, aquele que ditava para Allan Kardec, falou, irmãos, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Por quê? Nós estamos falando de estudar, e agora ele vem falando de amar, né? Quer dizer, parece que tem uma coisa antes de instruir? Tem sim. O estudo sem o amor vira intelectualismo, prepotência, soberbia, para dizer que eu sei mais, que você sabe mais, alguém sabe mais. Já tivemos vários casos disso. Tivemos uma aula lá que chegou um senhor lá que ele sabia tudo, mas sabia demais o homem, mas sabia demais. Né? Sabia demais. Eu explico, não, porque isso que você está falando não é assim. Não, porque aquela palavra não é isso que você está pensando, não. Jesus que... E o dirigente chegou, não teve jeito, né? Teve que convidar a pessoa para se retirar, porque, olha, você sabe muito, mas você vai voltar para casa e passar de novo para as casas onde você passou e estudar um pouquinho o amor, falou para ele. Porque você sabe muito, nós podíamos usar tanto o seu conhecimento, mas você não cabe aqui. A sua sabedoria é tão grande que essa casa fica humilde para você. Veja a diferença que se fala com uma pessoa. A pessoa baixou a cabeça, não foi embora, mas nunca mais voltou. Então, você pode xingar, brigar, depende de como você fala. Então, olha como você pode combater, né? É a mesma coisa, sabe aqueles filmes que passavam, já vi alguns filmes, aquelas pessoas fortes, né? Bem bombada, aí vem aquele cara, o chefe que é magrinho, aí insulta ele para mostrar para ele que ele não sabe lutar, ele só sabe brigar, ele não sabe lutar. Aí a hora que ele vem, aí dá um golpe, derruba ele. Ó, tá vendo? A força não é o mais importante. Ou seja, nós temos um volume de conhecimento, não é tudo. Nós precisamos, primeiro, trabalhar o amor. Falando nessa questão de amor, vocês ouviram falar no sistema chamado Capela. Nós não temos um sistema solar, que tem a Terra, Júpiter, Netuno, Saturno, então. Existe um sistema Capela. O nosso sistema solar não pertence à galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea porque Galileu Galilei, assim que viu lá com a luneta lá, ele achou que tinha cor de leite, chamou de Via Láctea, só por isso. Ninguém sabe, só nós sabemos que chama Via Láctea. Ninguém, nós outros, não deve chamar de Via Láctea. Com certeza não chamam de Via Láctea, os outros planetas. Tá, então, a galáxia, né, da Via Láctea, possui esse sistema solar. E nós, da Terra, pertencemos a esse sistema solar. Olha, a galáxia de Capela era constelação de Cocheiro, chama. O que é a constelação? Nós aprendemos na escola que constelação é um coletivo de estrela. Né? Tá aí, não tem segredo. Então, essa galáxia chamada constelação de estrela era a galáxia onde ficava o sistema de Capela. Dentro do sistema de Capela havia um planeta semelhante à Terra que estava já em momento de mudança, de transição planetária. Ia sair de um mundo que é o nosso hoje, iria para um mundo de regeneração que nós acreditamos e sonhamos aqui na Terra e torcemos para que seja próxima essa fase. Dizem que está bem próximo, né? Eu acho que vai demorar muito ainda. Bom, com o estudo do Espiritismo, abre um véu. O véu sai, a cortina, parece que, nossa, tinha uma porta aqui, eu nunca tinha visto. É mais ou menos isso. Quando nós entendemos a mensagem evangélica por meio do Espiritismo, é impressionante como a gente volta a amar Jesus. Né? A gente volta a acreditar que é possível que Jesus tenha existido. Não, é possível, sim, é perfeito. Agora tudo se encaixa. Porque não existe mais o sobrenatural. Não existe aquela coisa, né, de santo, de anjo, aquela coisa de inferno. Não, Jesus é presente. Só que como é que nós íamos entender isso sem a ajuda de Allan Kardec e sem a ajuda dos espíritos? Por isso que o estudo da doutrina espírita vai abrir para nós esse caminho sem volta, porque nós não temos para onde voltar. Você se lembra dos apóstolos de Jesus? Quando todo mundo, dizem que tinha 500 seguidores de Jesus, aí baixou para 70, aí todo mundo começou a ir embora por conta das perseguições dos romanos. Ficaram poucos, e Jesus falou, vocês também querem ir embora? Se vocês também querem me abandonar?
E o que Pedro, alguns disseram, mestre, tem mais? Tem alguém que se beira ao Senhor? Aonde eu vou buscar mais conhecimento do que esse? Eu não tenho mais para onde ir. Se eu não aprender, se eu não me contentar com isso, nada mais vai preencher a minha vida. Então, eles encontraram, viram que ali era o caminho da verdade. E aí é que nós falamos da doutrina espírita, quando nós entendemos a mensagem evangélica. Por exemplo, felizes os que choram, porque serão consolados. Isso é uma das bem-aventuranças que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Bom, se nós vivemos apenas uma vida aqui, essa frase faz algum sentido para nós? Eu vejo tanta gente morrendo na miséria. Quando que serão consolados? Mas olha, Jesus está falando isso porque quando você morrer, você vai lá no paraíso, você vai ficar lá tocando harpa, de camisola, ou sei lá, de pijama, e você vai ficar com um monte. Eu não quero. Deus perguntou se eu queria isso? Ele não me deu livre-arbítrio? Eu não poderia escolher se eu queria vir ao mundo para depois retornar nessas condições? Não, nós não aceitamos isso. Então, para quem não está alicerçado na reencarnação, essa frase não faz o menor sentido. Então, por que os que choram serão consolados? Mas serão consolados quem? Aqueles que usarem uma palavrinha, usarem os efeitos de uma palavrinha que às vezes a gente esquece de falar, se chama resignação. Por quê? A gente sofrer blasfemando contra Deus, xingando o vizinho, xingando todo mundo. Não, porque eu sou pobre, eu vou roubar, porque você tem a obrigação de me ajudar, e fica pedindo, e fica assaltando. Vai ser mais pobre ainda na outra vida. Desgraçadamente vai sofrer mais ainda, porque está plantando a semente do futuro. Então, aqueles que choram serão consolados, é aqueles que compreendem que está fazendo tudo o que pode. Se não está melhor, é porque faltou lá atrás um estudo, você fugiu da escola. Por que você só voltou a estudar depois de 30, 40 anos? Agora você está aqui penando. Agora você está ganhando R$2.000, você poderia estar ganhando R$8.000. Sabe por quê? Porque você perdeu tempo na gandaia, né? Na boêmia, na farra, né? Jogando videogame, Ou seja, na minha época era fliperama, né? Então, você vê quanto tempo nós jogamos fora. E aí eu vou culpar Deus. A culpa é toda minha. Então, eu vou preparar o meu futuro com o que eu fizer hoje. Então, aí, com o Espiritismo, fica muito mais fácil nós entendermos essas máximas de Jesus. E aí eu volto a amar Jesus. Né? Eu volto a amar Jesus, porque, no meu caso, eu já estava ficando ateu. Né? Nos meus 26, 27 anos, abandonei a Igreja Católica, porque às vezes as respostas não vinham. Tá todas as perguntas que eu criei, várias perguntas, daqui a pouco eu vou passar para vocês. Não vou responder, não. Né? É para vocês aprenderem no curso que a Débora vai fazer. Ela que vai responder para vocês essas perguntas. Ou estudando, né, junto com todos nós aqui, tá? Olha a primeira pergunta. Olha que bonito. Como é que eu fazia uma pergunta dessa e ninguém me respondia? Não tinha resposta. Olha lá. Se no início, de acordo com a Bíblia, havia apenas Adão, Eva, Caim e Abel, e tendo Caim sido expulso para outra terra, casado e constituído família, com quem Caim teria se casado se não havia mais ninguém na terra? Uma pergunta que eu cansei de fazer. Os padres não me respondiam. Alguns falaram, não, casou com a irmã dele, mas que irmã? Você não tinha irmã? E vai casar com a irmã? Quer dizer, Deus já começou fazendo a bagunça. Né? Coloca tudo nas costas e diz que é isso. Alguns falaram que ele tinha casado com uma macaca. Alguém me respondeu uma vez. Achei um absurdo. Falei, gente, tem coisa errada. Né? Então, assim... Alguém tem resposta para isso aí? Tem. O Espiritismo não tem. Mas só se você estudar a doutrina espírita, entendeu? Com os estudos fica mais fácil. Porque a gente falando assim de salto, a gente vai cortar muita coisa. Legal a gente se reunir e conversar. É claro que eu adoraria falar sobre isso agora, mas eu não tenho tempo também, né? Não, nós não temos tempo. Eu vou colocar as outras perguntas que eu fazia e que vocês devem saber. Tá. Então, para estudar o Espiritismo, existem algumas obras que são chamadas obras básicas. Tá? Engloba tudo. Mas nesses primeiros anos... a gente trabalha mais o livro dos Espíritos e também o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É o primeiro e o terceiro. O livro dos Médiuns é um livro mais utilizado para estudo no segundo estágio. As pessoas que estudam mediunidade, que têm uma
uma afinidade com a mediunidade, né? É legal. Mesmo quem não tem também, vale a pena estudar. Né? O céu e o inferno e a Gênese, a gente estuda bastante a Gênese. É que trata da cosmogonia, da formação do mundo, na visão de 1857. Então é legal a gente, quem conhece um pouco agora, saber como que a Europa, né, de uma forma geral, entendia quantos anos tinha o universo naquela época. Uns 11 bilhões de anos. Né? Hoje nós temos, dizem que tem 13 bilhões e meio. Por quê? Porque os instrumentos já, né, progrediram e fica mais fácil medir agora. Né? Você encontra um fóssil que tem não sei quantos átomos, e a partir da quantidade desses átomos, a ciência define a quantidade de anos que tem. Então, se um camarada tem lá 14 bilhões de anos, então o mundo tem 14 bilhões de anos. Como é que ele está onde? Esse fóssil. Né? Mais ou menos por aí, que se mede a idade da Terra. Então, pode ser que ainda o mundo vai ter ainda 15, 20 bilhões, dependendo de quantos instrumentos nós tivermos e o que vamos encontrar aqui no fóssil, né, na Terra. E também até mesmo em outros planetas. Se eu encontro em outros planetas, né, algo que tem 20 bilhões de anos, o mundo tem 20 bilhões de anos. A Terra, sim. A Terra ainda está em 4 bilhões e meio, né? Mas já esteve em 3. Porque a tecnologia vai aumentando, vai descobrindo, vai comprovando que aquela tese de 200 anos atrás já está ultrapassada. Existia um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, é de 1960, 70. Esse livro, ele tomou conta das leituras do pessoal, dos cientistas, dos leigos, de todos os cristãos. Hoje ninguém sabe nem o que é, porque não diz mais nada. Porque na época encontravam lá fóssil que tinha os dinossauros, 165 milhões de anos. Hoje o mundo sabe que olha quantos anos tem, né? Então aqui já ficou defasado. E é assim mesmo, com o tempo a gente vai aumentando mesmo, tá? Então tá aí, alguns livros que são estudados. Só que assim, normalmente, né, nesse curso que está para acontecer aí, para começar, eles são resumidos, destacados, trazidos o melhor deles, ali o que interessa naquele momento, nesse livro chamado ESD. Existe um livro, né, que trata aí do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? É muito bom, por sinal, tá? Aí, uma outra pergunta. Por que o espírita não acredita em milagres? Alguém sabe? O espírita, né? A gente fala o espírita. Porque tem vários espíritas. Tem muitos estágios. Tem gente que ainda está arraigado ainda em muitas coisas, né? Mas o espírita, normalmente, aprende que não existe milagre, né? Que se esse negócio aqui começar a andar sozinho, o quê? A lei da física, alguma coisa, ou um terremoto, alguma coisa, eu tenho sei lá, um bicho forte aqui que amarrou, alguém está puxando com a linha, porque sozinho ele não anda. Mas se andar, aí você vai falar, é sobrenatural. O que é sobrenatural é uma transgressão da lei da natureza. Por isso que os cientistas não acreditam na religião, não acreditam no milagre, e nós também não acreditamos nos milagres. Porque se alguma coisa acontece que parece ser uma violação da lei da física, é algo que nós não estamos conhecendo o que é. Não é que é a lei não tem nenhum espírito lá puxando. Tá? Alguma coisa que nós ainda não descobrimos, que um dia nós vamos descobrir, vamos ver que é a física que está fazendo aquilo lá. Tá? Por isso que o espírita não acredita em milagres, inclusive nos evangelhos. Tá bom? Aquilo são curas que Jesus fazia e muitos hoje fazem. Quantas pessoas não procuram centro espírita? Quantas cirurgias espirituais? Não existe? Eu mesmo fiz várias, não é mesmo? Aí tem uma pergunta que eu peguei do livro dos Espíritos. É a pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, né, atirar, um projétil que apenas lhe passe perto, sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Então, resumindo, alguém atira e a bala passa aqui do meu lado. Opa, eu fui abençoado por Deus, não é isso? Nossa, foi abençoado por Deus, a bala passou e não pegou. Aí a pergunta é, nesse caso, o que teria acontecido? Um anjo bondoso foi lá e desviou o curso da bala, do projétil? Não. Essa eu vou responder. Não. A lei da física, de novo, a lei da natureza, ela não é transgredida. Você jogou uma flecha, ela vai onde ela bater. Lembra?
É como a palavra, até usa nessa metáfora, né? Que a nossa palavra é uma flecha. Você soltou a palavra, você vai atingir. Se for uma boa palavra, bem, se não, você vai magoar. Que ela não volta, é uma flecha. Então, esse projétil, ele não é desviado. Ah, mas e por que não pegou? Aí sim entra uma ajuda espiritual. O seu protetor, seu anjo da guarda, vai empurrar você? Não. Você fora também, não existe isso. Mas ele vai afinizar-se com você, ele vai se conectar com você, a ponto de você, na hora, estar com aquela harmonia e você se mexer. E o pensamento dele, junto com o seu, faz com que você se mexa. Por quê? Porque não é hora ainda de você morrer. E aquela não é para você. Então, esse é um trabalho que a espiritualidade comanda junto conosco. Tá? Então, milagre não, né? É uma conexão que você estava com Deus, aí pode falar de Deus, né? Não precisa ser o seu mentor, que a gente fala mentor, espiritual, mas é Deus, que Deus age em todos, em tudo, né? Lembra das leis da harmonia? Deus está em tudo, por isso está em tudo. Né? Então, qualquer um que haja de bom modo, de bom grado está agindo em nome de Deus, está sendo o próprio Deus. Né? O que a doutrina espírita fala sobre a vida em outros planetas? Eu acho que esse é um assunto já mais badalado, né? Todos nós já estamos já bem cientes, né, de que não há vida somente aqui na Terra, né? Para quem leu alguma coisa sobre Camille Flammarion foi um espírito contemporâneo, né, de Kardec, embora ele fosse novinho, né? Ele apareceu para visitar Allan Kardec no ano de 1861, era menino, né? E ele leu o Livro dos Espíritos e se encantou com aquilo lá. E ele já tinha a mentalidade de cientista. Alguns dizem, inclusive, que ele foi a reencarnação de Galileu Galilei. Tá? Não vamos entrar nessa questão, mas eu estou citando que alguns livros trazem que ele é a reencarnação de Galileu Galilei. Pois desde criança ele já era bitolado em ciência e tudo, ajudou demais Allan Kardec, ajudou a fazer, inclusive, o livro, a Gênesis, aquele que fala sobre a cosmogonia, né? Ele ajudou muito Allan Kardec, né? Ele já foi no fim, né, em 1868, quando Kardec publicou, ele já estava mais adulto, né? Ele tem livros que contam que ele viveu em outros planetas. Ele conta as vidas de Andrômeda, de Capela. Ele fala como que é a vida em cada um. Capela é um reino animal, praticamente. Tão primitivo que acho que até a Terra quase não passou um período como estava Andrômeda naquela época, né? Então, assim, existem vidas em todos os lugares. Só que não é vida como nós temos hoje aqui, né? Tanto que esse pessoal que saiu lá de Capela, eles foram obrigados a mudar de perispírito, sabe o corpo espiritual que nós chamamos, que une o corpo, né, o corpo físico ao espírito? Não, esse perispírito, quando sai de um planeta para outro, não condiz o oxigênio, né, os protoplasma, todas aquelas substâncias etéreas que compõem a atmosfera da Terra não se coadunam com aquele espírito, aquela que chegou de outro planeta. É preciso, por isso que algumas pessoas veem, inclusive, dizem que vê extraterrestre, eles veem tudo daquele roupa aqui, lá na verdade é a roupa deles protegendo contra a atmosfera gasosa que nós temos aqui ainda no nosso planeta, entendeu? É isso para quem vê, né? Não estou falando que eles existem, né? Então, assim, o planeta, a doutrina espírita, sim, ela vai conversar nesses cursos aqui sobre a vida em vários planetas, que todos, Deus, vamos supor, para que esse monte de galáxias, tem mais de 100 milhões, para que esse monte? Para nada. Só para enfeitar? Todo mundo segurando a Terra, que lindo, né? Nós somos privilegiados. Só nós temos aqui, só para nós existirmos, poderia ser um povinho melhor, né? Pô, nós estamos demorando demais aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Inclusive, uma vez eu ouvi alguém falando num vídeo, né, que a doutrina espírita não sabe o que fala em relação à reencarnação. Porque eles falam que a reencarnação é um propósito para a pessoa, o espírito, evoluir e chegar à perfeição. Aí ele fala, mas aí eu pergunto, quando chegar à perfeição, vai viver onde? Vai virar todo mundo Deus? Mas essas pessoas se esquecem de um detalhe. Posso perguntar para ele, meu amigo, você não adoraria passear na praia de Copacabana 3 horas da manhã, sem correr nenhum risco? Tem um irmão nosso aqui inferior, foi só falar de Andrômeda, ele já apareceu. Né? Aí,
Será que você não gostaria de estar nessa praia de Copacabana 3 horas da manhã, sem ter nenhum risco de ser assaltado, né? Você não gostaria de passear na Avenida Paulista, meia-noite, com um bolso cheio de dinheiro, celular, sem correr um risco? Você não gostaria de passear em Brasília? Você, aqui em Salto mesmo, né? Andar uma pesca depois das 11, dizendo que é meio perigoso. Você não gostaria de ficar com sua filha, passear, tá calor, vou passear. Você não gostaria de ir para um lugar onde não tem corrupção? Você não gostaria de viver onde você não tem câncer, onde não tem doença, não tem pandemia? Você não gostaria de morar num lugar onde a chuva não devasta, onde não tem enchentes, onde não mata, onde não tem guerra? Você não gostaria de morar num lugar onde não há homofobia, discriminação de nenhuma raça? Então, meu irmão, é para lá que nós queremos ir. É essa perfeição que nós buscamos. Ninguém quer virar Deus. Nós queremos um lugar melhor para viver. E é por isso que, através da reencarnação, nós chegaremos lá. Outra pergunta, né? Os espíritos acreditam na Bíblia? Bom, aí vocês vão estudar e vocês vão ver que tipo de crença, né, que nós damos, de credibilidade que nós damos na Bíblia. Afinal de contas, o Evangelho de Jesus está dentro da Bíblia. Então, óbvio, né, que a gente dá maior credibilidade, mas resguardado aí os devidos valores, né? Existe uma história do povo judeu e existe a história de Jesus para cá, né? Uma história de um povo, uma história linda, muitas coisas inventadas, criadas, né? Tal, mas é uma história que deve ser respeitada. Mas é uma história, né? Ninguém está dizendo que aquilo é uma inspiração divina. O Espiritismo não acredita que seja uma inspiração divina. Essas coisas de história de Davi, de Salomão, isso é, né? Todas criações feitas, escritas pelo homem, tá certo? Agora, a partir de Jesus, aliás, até a partir de Jesus, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque Jesus não escreveu nada, né? Foram os seus apóstolos que escreveram, né? E depois isso passou por várias mudanças. A gente acredita, porque está muito igual, né? A espiritualidade vem passando para nós, que existe uma tese que nós podemos confiar, porque senão também nós teríamos que desconfiar, né? Para o Espiritismo, Jesus Cristo ressuscitou? Já pensaram sobre isso? Jesus Cristo ressuscitou? O que é ressuscitar, né? De repente, a gente vai aprender isso. O que é ressuscitar? A palavra ressuscitar, ressurreição, etimologicamente, é você morrer e voltar à mesma carne. Isso é ressurreição, tá certo? Que os católicos, os protestantes acreditam que é o que vai acontecer no dia do final. Imagine a gente com aquela pelanca de 90 anos, 100 anos, daqui 3 mil anos agora, voltar. Não, eu quero um corpo novo, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece, tá certo? Então, você só para ver que não tem coerência, né? A coisa da ressurreição. Até que Kardec fala no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que ressurreição era praticamente o mesmo que reencarnação para muitas culturas daquela época, inclusive os judeus. Não quero bater o martelo nisso, não quero confirmar, né? É uma tese que ele defendeu, né? Eu até acho que ele pode estar certo, mas ainda a gente se questiona, né? Se realmente era, né? Porque a gente não viveu na época, a gente não tem informações direito. Mais para frente, a espiritualidade vai lançar tudo isso para nós, né? E por isso nós precisamos estar prontos para o entendimento, né? Por que uma pessoa nasce com deficiência mental ou física, se Deus é perfeito e somos todos criados por Ele? Tá aí uma pergunta. Tem resposta? O Espiritismo dá. Deus castiga seus filhos? Se Deus é infinitamente bom e justo, por que há tanto sofrimento na Terra, sendo mais para uns do que para os outros? Nossa, né? Tem gente aí que nasce berço de ouro, que não tem, e outros se lascam para pagar carnê, 1.518 o salário mínimo, mas tem gente que gasta 40 mil na noite só aí nas baladas. Né? Por que essa discrepância? O Espiritismo explica isso, tá? Porque existem na Terra ainda doenças incuráveis, como câncer, por exemplo, que nós tínhamos falado. Mas por que Deus deixa essas doenças chegarem aqui? Deus não é bom? Não é generoso? Não é perfeito? A doutrina espírita está pronta para explicar isso. Jesus Cristo é filho de José e Maria ou teria nascido do poder do Espírito Santo? Aí uma pergunta legal, né? Para os cristãos ortodoxos, obviamente que Jesus é filho do Espírito Santo. E José acaba sendo o padrasto. Então dizem que Jesus foi enteado de José, né?
Mas não vamos entrar nessa questão, né? Eu estou fazendo perguntas para incitar vocês, né, a buscar esse conhecimento, tá? E através do estudo da doutrina espírita. Isso vai ser explicado. A explicação é muito fácil, essa aí, inclusive, né? Aliás, para quem não é cristão, a resposta é única. Ou seja, é de José e Maria. Se não for José, é de outro. Eles falam. Tem mais essa ainda. Né? Porque do Espírito Santo, você tem certeza que não é. Né? As pessoas que não são cristãs. Tá certo? Podemos considerar os judeus como o povo escolhido de Deus? E nós? Não somos escolhidos de Deus? Que história é essa de povo escolhido de Deus? Por que Deus vai escolher um povo? Não existe isso. Né? Quer dizer, então, que os egípcios eram maldosos, não eram filhos de Satanás, e os judeus, filhos de Deus. Isso também a gente estuda no Doutrina Espírita, e vocês vão ver com toda clareza como que isso acontece. Como se explica o nascimento de verdadeiros prodígios na Terra? A exemplo de Mozart, Beethoven e outros. Mozart, com 2 anos, já tocava piano. Com 5 anos, ele fez uma sinfonia. De onde que ele trouxe esses ensinamentos? Por que eu fico 65 anos aprendendo a tocar uma música no violão? E o cara com 2 anos... Não, veja. Isso para explicar isso, tudo, nós não temos respostas se nós não tivermos um apoio de um espiritismo, por exemplo. Tá certo? Existe inferno que queima eternamente, como afirmam as religiões ortodoxas? Acreditamos no inferno? Não, o espírita não acredita nesse inferno. Mas aí, ó, por acaso não seria um umbral o mesmo que inferno dentro do conceito espírita? Há muita confusão sobre isso aí. Diz, só trocaram o nome. O umbral, na verdade, é o inferno dos católicos. Não é, mas isso a gente estuda na doutrina espírita. O espiritismo defende a existência de almas gêmeas? Vocês acreditam em almas gêmeas? Né? Tem espíritos que a gente lê aí, que veio 5, 6 encarnações unidos com a mesma pessoa, seja homem com a mulher, mas isso não significa que é eterno. Eu posso vir 3, 4 vezes. Enquanto eu não amar a pessoa, eu vou ter que vir com ela de novo. Não adianta suportar, não é isso? Então nós é que fazemos o limite da nossa alma gêmea, né? O espírito acredita em demônios, Satanás, né? Nós não acreditamos no Satanás, né? Satanás, na verdade, do grego, como eu coloquei aí, é aquele que contraria, é que fala contra, que está sempre arrumando encrenca. Daí entrou na alegoria, na fantasia das religiões, como um espírito malfeitor, né? Um espírito maligno, né? Por que Deus permite que uma criança recém-nascida venha morrer logo nos primeiros dias de vida? Essa pergunta eu quero ver. Né? Por quê que morre uma criança quando nasce? Por que Deus deixa 9 meses uma criança no ventre de uma mulher para depois de 2 dias morrer? Que Deus é esse? Legal. Antes de condenar Deus, vamos estudar um pouquinho a doutrina espírita, que nós obtemos resposta. E para onde iremos quando morrer? O que o espiritismo fala sobre os homossexuais? Tudo isso, gente, e tantas outras perguntas que nós não temos resposta, estão dentro do curso do espiritismo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, quem quiser conhecer, começar a conhecer, além de ler os livros e tal, podem vir estudar com a gente, que serão bem-vindos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por hoje, tá?